Eu assisti um documentário que foi dividido em 4 partes, um documentário muito interessante, está passando na Netflix. Esse documentário chama-se Rezar e Obedecer. Ele trata da história de um grupo fundamentalista religioso ligado à Igreja dos Mórmons, mas a parte fundamentalista, que inclusive no século XIX, segundo consta, já foi banido. Esse grupo tinha sido banido do grupo maior da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E por que foi banido? Porque tem como base a sua orientação, base na poligamia e na pedofilia. O líder maior dessa igreja, desta seita, tinha várias mulheres. Consta mais de 20 mulheres, o Hurley Jefferson, mas conforme o documentário, ele chegou a ter mais de 60 mulheres. Depois que o Hurley Jefferson faleceu, já com 90 anos, o filho dele, o Warren Jeffs, passou a liderar a seita. A seita é mais conhecida com o nome de FLDS, a sigla para a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Anos, Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então não confundir essa seita exatamente com a Igreja dos Mormons atual, porque ela é uma parte da Igreja dos Mormons que inclusive foi banida pela orientação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Portanto, não confundir essa questão. Esse documentário me chamou muito a atenção várias coisas, né? A primeira coisa é a questão da poligamia, do controle do líder religioso sobre todas as mulheres, sobre todas as meninas, sobre todas as pessoas, e o conluio com os homens, de modo que somente os homens eram beneficiados com esse esquema, né, da poligamia. Aí cada homem podia ter várias mulheres. E veja bem, eles acreditavam, se difundia a ideia de que quanto mais mulheres tivessem, mais estariam perto do reino dos céus, mais estariam próximo de Deus. Veja que loucura essa história aí. Porque, por exemplo, ninguém da seita, evidentemente, perguntava, mas qual é o fundamento disso? O que explica ou que prova que, tendo mais mulheres, está mais próximo de Deus? Ninguém fazia essa pergunta, aí esse questionamento. Pois bem, então ninguém fazia essa pergunta aí. Qual o fundamento? Por que é que o fato de se ter várias mulheres está mais próximo de Deus? Onde é que está na Bíblia isso, por exemplo? Se é que também se tudo deve seguir à risca a Bíblia? Claro que não, né? Mas aí não está a questão do fundamentalismo. Todo fundamentalismo religioso, ele é perigoso. É perigoso porque ele tira principalmente a coisa que é fundamental na vida, que é a capacidade do questionar. É o uso da razão, de questionar. Mesmo que você tenha os seus interesses, mas é preciso questionar. Se você tira essa capacidade de questionar, então você vai dar margem para qualquer coisa, qualquer absurdo que possa acontecer. Então o que é que acontecia? O líder, o mais velho, por exemplo, o Hurley Jefferson, o Hurley Jeffs, ele tinha várias mulheres, chegava a ficar, né, a casar com
meninas de 14, 15, 18 anos, e ele tinha o controle sobre as mulheres e sobre os outros homens. Então ele que oferecia, ele que decidia com quem as meninas deveriam ficar. Ou seja, as mulheres elas não tinham direito a nada, direito à vez, a voto, a opinião, nada. Tudo ficava em poder do líder religioso. Com 85 anos, ele casou mais uma vez com uma menina menor de idade. Fez sexo com uma menina menor de idade. Com 90 anos, esse Rudy Jefferson faleceu. O filho dele, o Warren Jefferson, assumiu a seita, a liderança da seita, depois de uma manobra que ele fez, e tornou a situação mais complicada ainda, principalmente para as mulheres. Né? Para os homens até que as coisas não eram tão complexas assim. Pelo contrário, porque os homens eles eram ficar do lado do chefe, do líder, para se ter o aval desse chefe, para ter as mulheres que eles gostariam de ter. Então as menininhas novinhas, virgens, né? Eles tinham esse direito. E o líder religioso, né, era quem decidia com quem as meninas deveriam ficar. Então os homens eram beneficiados, né? Então, o que é que ocorre? À medida que o tempo foi passando, o líder, o Warren Jefferson, ele se tornou um carrasco, um ditador. Ele tinha todo o controle da sociedade, né? Sim, é bom lembrar que eu não coloquei no início. Essa seita, ela ficava nos Estados Unidos, no Texas, e ela tinha, inclusive, todo um controle, uma arquitetura que beneficiava o líder, que beneficiava a seita, né? Todo o controle administrativo, né, da cidade onde essa seita estava, né? Todo o controle era do chefe da seita, todo o controle policial, né, o controle militar. Então, de modo que a pequena cidade, na verdade, ela era controlada totalmente pelo líder da seita. Quando a coisa se tornou complicada ou complexa para o líder da seita, vamos entender. As meninas começaram a se sentir mal pelo fato de ter que casar com o líder, mesmo adorando, achando a coisa mais importante da vida, porque o líder era considerado um Deus, uma pessoa escolhida por Deus. A fala dele era a fala de Deus na terra, a posição dele era a posição de Deus, assim eles entendiam. Mas mesmo assim as meninas, algumas delas se sentiam muito mal com o fato de ter que fazer sexo com o líder, por exemplo. Boa parte dessas meninas não tinham a menor noção da questão da sexualidade, não sabiam, por exemplo, o que significava pedofilia, o que significava abuso, violência sexual. Então elas viviam aquela situação, mas elas não sabiam exatamente o que significava aquilo. Alguns se sentiam mal, outros mesmo assim achando estranho, mas achavam que também era normal a situação. Então, algumas mulheres, né, algumas meninas, já em fase já maior de idade, resolveram enfrentar a situação, né? A última que tinha, por exemplo, sido casada, né? Com o velho Rudy Jefferson e com o filho desse velho, depois que ele morreu, né, desse líder. É bom que se diga também que
o filho do antigo líder, ele assumiu, ficou com todas as mulheres do seu pai. Ficou com todas as mulheres do seu pai. E aí o que ocorre? Algumas mulheres se sentiram mal e tentaram se livrar daquela situação, né? Entre inclusive os irmãos, olha, eu não quero casar com ele, eu não quero fazer sexo com ele, coisa desse tipo. E a coisa foi ficando mais complicada quando os pais começaram a se sentir mal. Alguns pais, né? Porque enquanto aqueles que estavam sendo favorecidos pelo aquele esquema não estavam questionando. Mas, por exemplo, de repente, quando aconteceu de, olha, o filho de um deles, a filha, melhor dizer, a filha de um deles tinha sido já escolhida para para ficar com um determinado homem. E aí, esse pai não se sentiu bem, disse, ó, só se passar por cima de mim. As pessoas que não aceitavam, de repente não aceitavam o esquema, então elas eram punidas. E como elas eram punidas? Elas eram expulsas da seita. Eram expulsas, não ficavam com nada. Então eles também não tinham direito ao trabalho, não tinham direito a mais nada. Era expulsa da seita. Inclusive os homens, os meninos, né, mais jovens, muitos deles foram tirados da seita porque as meninas ficavam com os velhos, eram entregues para casar com os velhos. Então, teve um momento que 22 jovens foram expulsos, jogados nas ruas da cidade maior e não tinham para onde ir. Então, a coisa começou a ser denunciada quando a jovem que tinha sido casada com o velho e depois com o filho, então ela fugiu. Então quando ela fugiu, então ela resolveu denunciar. Ela inclusive chegou a escrever um livro sobre o assunto. Denunciar. Então, resultado. O Warren Jeffs, o líder religioso, foi condenado por poligamia, por pedofilia, por crimes sexuais. Foi condenado a mais de 40 anos, ainda continua preso. Mesmo quando ele foi condenado, grande parte da seita acreditava ainda nele, tentou protegê-lo, mas com as leis dos Estados Unidos, então conseguiram prender o Warren Jeffs, né? O canalha do Warren Jeffs, ok? Então, eu anotei aqui alguns pontos que eu quero refletir com vocês. A primeira coisa quais os fatores que favorecem seitas como a FLDS, né, que é a sigla da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dessa seita, no caso. É bom que se saiba que tudo que acontece na sociedade não acontece assim por acaso. Para acontecer, inclusive, distúrbios absurdos dessa natureza, é preciso que se tenha um aval, né? Se tenha alguma coisa na sociedade que favoreça. Primeira coisa, se você perguntar por que Bolsonaro faz tanto absurdo e continua no poder. Porque tem empresários que estão do lado dele, porque tem militares que estão do lado dele, porque tem as igrejas conservadoras que estão do lado dele, porque tem o agronegócio, então por aí. E você tem no setor o judiciário, que de certa forma você tem pessoas do lado dele, assim como tem dos militares, não todos, mas você tem das Forças Armadas, por exemplo, um grupo que apoia o Bolsonaro, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Então eu destaco aqui a questão do perigo do fundamentalismo, que o fundamentalismo ele tira a razão, a capacidade de pensar, de questionar, de problematizar. E aí você vai encontrar na sociedade, por exemplo, para responder a pergunta, por que acontecem coisas desse tipo, absurdos como o da FLDS? Porque você vai encontrar
terreno suficiente para que isso ocorra. Você vai encontrar, por exemplo, a fragilidade das pessoas, o medo das pessoas em relação à vida, a insegurança, o medo do que pode acontecer depois de morrer, por exemplo. E você tem a necessidade de se alimentar, de se vestir, você tem as necessidades sociais, fisiológicas e tudo mais. Então você tem a fragilidade do ser humano. E aí, se você não encontra, se não existem instituições e organizações suficientes para conter os abusos, se elas não funcionam, então a coisa vai acontecendo, absurdos dessa natureza vão acontecendo. Você tem também a questão da ignorância, a falta de educação crítica, a capacidade de refletir. Então, uma educação, as escolas voltadas apenas para o mercado, para os interesses imediatos do mercado. Então, você tem as necessidades humanas, sociais, as necessidades, por exemplo, de emprego, de saúde, de educação, de segurança. De modo que, em função do modo como a sociedade ela é constituída, muitas vezes, principalmente com o controle masculino, o controle machista, a força, digamos, a violência, né? A violência física, a violência psicológica, a pressão. Então, o conservadorismo muito forte, então a visão muito voltada para coisas, digamos, sobrenaturais, na necessidade de responder às coisas. Então, responder à necessidade, então você tem um terreno fértil para acontecer coisas desse tipo. Uma sociedade, por exemplo, isolada, onde determinado grupo, determinadas pessoas controlam as outras, então fica mais fácil, né? E aí você também tem a questão da falta de educação crítica, porque uma sociedade onde a educação é voltada diretamente muito mais para atender às necessidades imediatas do mercado, a busca pelo lucro, por exemplo, então se afrouxam as outras possibilidades de controle social. Que outras possibilidades seriam essas? Por exemplo, se você tem uma educação crítica, as pessoas questionam, as pessoas buscam entender o sentido das coisas, alguma coisa que não está muito clara passa a questionar, determinadas expressões que ocorrem na sociedade, de determinadas pessoas ou de grupos. Então as pessoas formam, digamos, redes de proteção. Então isso fica mais fácil. Se isso não ocorre, então, se não ocorrem essas formas de controle, essas redes de proteção, então você tem um terreno fértil para falsos líderes religiosos, que tem a má fé e que se aproveitam da inocência, da insegurança e da ingenuidade das pessoas. Então, as pessoas acreditam cegamente no líder. Aí você pergunta, por que acreditar cegamente no líder? É idiota? Aí você se pergunta, as pessoas, elas querem respostas para as coisas. E as pessoas, elas tentam responder da forma mais imediata possível, atender às suas necessidades. Há aqueles que querem as coisas mais fáceis, mais rápidas ainda, que não querem o mínimo de esforço. E como tem a falta de educação crítica, a insegurança, então aparece uma pessoa que tem uma postura, por exemplo, na sociedade, que impõe algum respeito pelo seu modo de se comportar, de falar, por exemplo, então, que demonstra que tem alguma força, alguma capacidade, por exemplo, de agir, de articulação. Então, as pessoas passam a acreditar nesse líder. E aí o líder vai colocando os seus interesses, vai impondo os seus interesses de maneira tão sutil que as pessoas nem percebem que estão sendo usadas. Quando vão perceber, a coisa já tem tomado conta, já estão controladas. Então a FLDS, ela praticava
poligamia, pedofilia, e você diz, mas como assim? Praticava tudo isso e era tido como normal. Então, por isso que eu falei, né, que de acordo com os interesses do líder, a forma como ele manipula, ele pode normalizar, naturalizar a situação, de modo que a pedofilia passou a ser vista como normal. As meninas eram obrigadas a casar com velhos, por exemplo, né? As meninas tinham a iniciação sexual com as pessoas velhas, né? Que já eram, elas não tinham poder de escolha nenhuma. E a forma como se divulgava as coisas, se difundia os ensinamentos da Bíblia, era em torno dessa história da poligamia, de que quanto mais mulheres o homem tiver, mais ele é protegido por Deus, ele alcança o reino dos céus. E veja só, a coisa era colocada de tal forma que as meninas elas eram levadas a acreditar que ser escolhida era um privilégio. Então elas sentiam, boa parte delas, né, no sentimento, achavam que, por exemplo, estava na hora de ser escolhida pelo chefe. E olha que elas não sabiam nem quem ia ser o marido, né? Então veja o absurdo, né? Então a sociedade, essa sociedade aí, ela se difundiu, né? Ela se difundiu, cresceu essa seita, né? Cresceu essa seita. E enquanto não se teve denúncia sobre a situação, eles foram crescendo. E tem mais. O líder religioso, ele tinha o poder sobre o corpo das meninas, a escolha com quem elas deveriam casar, com quem elas deveriam ficar. O líder era que tinha mais meninas. Além disso, o líder ele tinha um controle, ele tinha um abuso de poder, existia um abuso de poder. Por exemplo, os jovens, eles trabalhavam, mas o trabalho não era pago, era tudo em nome de Deus. Havia perseguição e inclusão de quem pensava diferente, né? Quem pensasse diferente, então era excluído da seita, né? Era tipo como fosse excomungado na época da Idade Média, do cristianismo. As mulheres, elas eram objetos, meros objetos a serviço do líder e dos homens. Então não se pensava a sociedade, os homens não tinham essa noção de que quais são as necessidades das mulheres, não. As mulheres estavam a serviço dos homens. Então, elas eram meros objetos. E boa parte ainda continuou alienada assim, as que denunciaram e tiveram a coragem de denunciar, né? E se sentiram mal, tiveram a coragem de denunciar. Mas boa parte, né, ingenuamente, fanaticamente, né, de maneira alienada, achava que aquilo era normal, que tudo aquilo era normal. Então você tem a alienação da realidade, as pessoas eram tiradas da realidade. Inclusive é bom que se diga também que as mulheres, por exemplo, elas não tinham direito nenhum a sair daquela pequena localidade. Elas não saíram nem para a cidade assim, elas ficavam tipo no convento, né? Então elas não tinham contato com a sociedade. E elas não podiam ler livros, por exemplo, a não ser aqueles que eram escolhidos pelos líderes. Elas não tinham poder para escolher sobre livro, ouvir músicas, por exemplo. Não tinham isso. Para você ver o absurdo. E até as roupas delas eram escolhidas um modelo pelo líder. Roupas ridículas. Tudo em tom pastel, azul, amarelo, aquela roupa em tom pastel, não é? Tipo uma seita mesmo. Então você tem a alienação da realidade. Então depois a alienação era tanto que mesmo com provas, mesmo quando foi comprovado que havia pedofilia, abuso de poder, abuso sexual, violência sexual contra as meninas, então boa parte ainda ficou do lado do líder religioso que praticava a pedofilia, que praticava a violência. Mesmo ele preso, ele foi protegido. Mesmo ele preso, condenado, ele foi protegido por uma boa parte do grupo.
Aí você pergunta assim, por que isso acontece? Não é que as pessoas que o protegiam sejam exatamente más, é porque, digamos, por exemplo, as meninas que nasceram ali, elas não conheciam outro estilo de vida, outro modo de vida, elas achavam que aquilo era normal. Somente algumas meninas que começaram a se sentir mal pelo fato de ter que fazer sexo com um homem mais velho, com 85 anos, é que aí a coisa começou a desandar para o líder. Né? Mas enquanto isso, tudo era tido normal. Como eu falei, elas torciam, inclusive, para que fossem escolhidas para casar com alguém. Então, todo o esquema favorecia o líder religioso e o poder masculino ali dentro. O líder tinha um plano muito claro de poder e de controle. Né? Ele tinha um poder religioso, ele tinha um poder sobre o que as pessoas deviam pensar, tinha um poder sobre todas as mulheres, definia com que as mulheres poderiam casar, né? Porque eles que decidiam, né? Os líderes. E ele tinha um poder econômico, político muito claro. É tanto que, inclusive, chegou a construir no Texas uma pequena cidade e um pequeno palácio, um convento. Você tinha um controle religioso, político e militar, controle administrativo. Né? O esquema de poligamia favorecia os homens, os quais se tornavam submetidos ao controle do líder e seus protetores. Então, porque os homens, por exemplo, eles queriam ficar com as menininhas. Então, eles apelavam para o líder, para que o líder escolhesse uma menina para eles. E era o que acontecia. Bastava também que os homens fizessem tudo o que o líder determinava. Principalmente que não se colocasse contra ele. Né? Tanto que quando passa a questionar, qualquer homem que passou a questionar, então foi excluído da seita. Então, o esquema de poligamia favorecia os homens, os quais se tornavam submetidos ao controle do líder e seus protetores. A participação do Estado, que foi importante, porque é o seguinte, na lei, mesmo nos Estados Unidos, cada estado tem a sua lei, né? Mas o Estado, por exemplo, aí ele não vai aceitar o casamento com crianças, a poligamia, a pedofilia. E foi quando houve as denúncias que o Estado agiu e conseguiu prender o canalha do líder. Então havia toda uma rede de proteção, para o funcionamento daquela instituição, mas a participação do Estado conseguiu prender o líder e denunciar os abusos, a partir do momento que houve a denúncia das meninas, principalmente, né, de algumas mulheres. Havia toda uma rede de proteção, uma rede que protegia o líder e seus abusos eram ignorados, porque ele tinha um controle administrativo, né, o controle econômico, o controle político, o controle religioso, escolhia com quem as meninas deviam ficar, com qual homem ia ficar. Então, você tinha toda uma rede de proteção ali que protegia o líder e que protegia todo o esquema. As mulheres serviam apenas para satisfazer os homens. A visão extremamente machista, patriarcal. A teia formada pela poligamia gerou vários filhos, principalmente mulheres, refém do sistema poligâmico em favor dos homens. Então, as meninas que nasceram nessa situação, por exemplo, elas não conseguiam entender as coisas como funcionavam. Né? Somente algumas, quando se sentiram mal, pelo fato de ter que fazer sexo com o líder, com os homens, com os mais velhos, é que alguns, né, começaram a questionar. As contradições internas, é importante entender que todo sistema, ele tem também suas contradições. E esse próprio esquema da FLDS começou a ruir a partir do momento que alguns homens, mesmo sendo beneficiados, começaram a se sentir mal com a situação, por exemplo, sabendo que a sua filha teria que ser entregue ao líder ou qualquer outro homem,
sem, sem a sua aceitação, né, sem o seu aval. Então aí começou os conflitos, começaram os conflitos. Então as contradições internas geraram divisões, animosidade, que resultaram na fragilidade do líder e do esquema criminoso constituído. Foi o que deu margem para a sua condenação, mas claro, principalmente a coragem das mulheres que denunciaram. Ainda hoje a sociedade apresenta distúrbios como a da FLDS. Você perguntar, mas será que existe isso ainda? Existe, e não é em poucos números, né? Existem sociedades extremamente fanáticas, fundamentalistas, pessoas ignorantes, alienadas, sem acesso à educação, sem condições de trabalho, submetidas ao controle de um coronel de uma região, de um determinado líder religioso até. Se você for olhar os principais líderes religiosos hoje no Brasil, você vai encontrar, salvo, claro, respeitando os que são sérios, mas você vai encontrar como, principalmente determinados líderes de igreja evangélica, se apoiam na ignorância, na fragilidade da maioria, para manter o seu controle, para impor os seus interesses, até dizer, olha, você só pode votar nesse candidato. Você tem igrejas inteiras que só votam no tipo de um candidato, como teve igrejas inteiras que votaram no Bolsonaro, por exemplo, porque o líder religioso disse que ele é o melhor, né? E não se questiona nada sobre isso. Você tem um candidato, por exemplo, que defende abertamente a tortura, mas aí você tem um crente que ignora isso. Vamos dizer assim, isso não faz parte dele, né? Isso não depende de mim, isso é coisa dele. O que interessa é seguir a voz do líder. Então observe, você tem um presidente que defende a arma, que defende a violência, né, que defende a tortura, e você tem evangélico que apoia. O que significa isso? Um fanatismo, né? Um fanatismo muito claro, que isso é perigoso, né? Então ainda hoje as sociedades apresentam distúrbios como esse da FLDS. Então não é assim porque aconteceu, olha, mas foi lá nos Estados Unidos. Da mesma forma como teve aquele caso do Jim Jones lá, o líder religioso da Guiana, né? E que fez com que os seus seguidores tomassem veneno. Ainda hoje você tem coisa desse tipo que ocorre. Só precisa ser denunciado, né? Quando alguém tem coragem de denunciar, acontece o que aconteceu aqui, né? Então é preciso uma educação crítica, leituras e reflexões para impedir que esses maus líderes imponham os seus interesses, né? É preciso essa educação. O crescimento das tecnologias e da internet não impedem de distúrbios como esse da FLDS. Pelo contrário, você tem, por exemplo, com o uso das redes sociais, principalmente no WhatsApp, você vê a quantidade de fake news, você vê o quanto de fake news foram difundidas nas eleições de 2018, inclusive entre os evangélicos, líderes religiosos que difundiam fake news, como a fake news da mamadeira de piroca, né, que diziam que as escolas de São Paulo estavam distribuindo mamadeiras de piroca, né? O Haddad tinha mandado fazer isso, né? E muitos crentes, protestantes acreditaram, alienados acreditaram e difundiam isso, difundiram. Como teve também o famoso kit gay que inventaram, que tinha uma cartilha que ensinava as crianças a se tornarem gays, né? Uma grande mentira, né? O candidato Bolsonaro chegou inclusive na entrevista na Rede Globo, chegar com um livro para dizer aqui, olha. E as pessoas acreditavam.
Mesmo depois a Globo dizendo que aquilo era uma fake news, que não era aquilo, mesmo depois que o Tribunal Superior Eleitoral disse que era fake news e precisava ser retirado, as pessoas continuaram a acreditar e elegeram o Bolsonaro como presidente da República. Então isso é uma demonstração clara de que distúrbios dessa natureza estão presentes na sociedade, onde está presente a ignorância, a falta de educação crítica, a falta de responsabilidade, o coronelismo. Porque quanto mais as pessoas forem ignorantes, mais fáceis elas são de serem manipuladas. É isso aí. Então, esse documentário que está na Netflix, Rezar e Obedecer, é um livro muito emblemático, né? As pessoas deveriam, principalmente as mulheres, rezar e obedecer, simplesmente isso. O líder, inclusive, da seita, que tinha várias mulheres, inclusive meninas, usava um sapato com esse lema embaixo, rezar e obedecer. Isso principalmente para controlar as mulheres. É isso aí. Então eu recomendo que você assista se você tiver a oportunidade, assista esse documentário, reflita com seus amigos, com suas amigas, ok? E dê sua opinião. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, política, atualidade, cinema e literatura e muito mais. Se inscreva, divulgue no nosso canal, comente e compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal. Até mais.